se graduar. De cada 60 alunos de engenharia que se matriculam, né, nós temos apenas 11 se graduando. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar num falso médico. Um sujeito que simplesmente colocou um estetoscópio no pescoço, assistiu meia dúzia de episódios Grey Anatomy, né, e entrou para dentro de um consultório e simplesmente se denominou médico, e aí, fim de papo. É médico. Agora, algum de vocês já viu o seguinte, olha, vou apresentar aqui para vocês, a polícia estourou o escritório de uma fascínora chamada Patrícia, que não é formada em coisa alguma e está se arvorando a fazer cálculo estrutural por conta própria. Por acaso alguém já viu falar em falso engenheiro? O cara pode até se apresentar, mas não é moleza tentar conseguir driblar essas circunstâncias. Então vocês estão fazendo um curso muito difícil. Essa história de novo normal não existe. Essa história de reinventar-se, ninguém nunca me inventou, então como é que eu vou me reinventar? O que acontece é que Charles Darwin dizia que a espécie vencedora não é a mais forte, nem mesmo a mais inteligente, é a que melhor se adapta. Eu vou repetir. A espécie vencedora não é a mais forte, nem a mais inteligente, é a que melhor se adapta. Certa feita eu fui convidado para assistir uma palestra do CEO da Disney. Eles estavam planejando montar um parque temático da Disney aqui no Brasil, isso nos idos de 2009, 2008, nos mesmos moldes que tem um parque temático na Europa. E o mais interessante é que, no momento em que a gente estava lá entrando, foi apresentado, ele falava muito pouco português, ele falava mais espanhol, e num determinado momento, a gente estava indo assistir uma palestra dele no auditório da CEMIG. A CEMIG tinha sempre era um ciclo de debates que eles chamavam de CEMIG Sempre um Papo. Eu ouvi lá palestras incríveis com Amir Klink, né? Mas enfim, estava aí nesse sujeito, eu não estou tentando me lembrar o nome dele aqui, mas não lembro, sinceramente. Mas o fato, ele era um representante para a América Latina do grupo Disney. E eles tinham montado todo um esquema. Quando ele estava entrando, né, na CEMIG, no auditório, então a gente ficou ali no foyer, fizeram um coquetel de recepção, e aí eu fui só por causa da comida mesmo. Aí, porque gordo não pode ver uma comidinha que chega lá e vai, uma boca livre, né? Mas o fato, tô brincando, fui lá porque eu achei que era interessante mesmo. E aí ele viu um pedaço de papel no chão embolado, um folder, uma coisa desse tipo, ele parou, pegou o pedaço de papel, voltou uns 5 metros, achou uma lixeira e colocou. Eu estava perto dele, eu falei assim, mister, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Por que o senhor fez isso? Ele chegou e falou assim, olha, se há um problema, os que podem agir têm a responsabilidade de fazê-lo. Nós temos aqui, hoje, contratados 17 auxiliares de limpeza, de café, de tudo. Este não era meu trabalho, não era meu serviço. Mas gestão sem lacuna é isso. Eu vi o problema, eu resolvo o problema, se eu sei resolver, eu resolvo o problema, depois eu vou atrás das responsabilidades. Esta fala, ela me impactou em grande monta. E eu depois comecei a tentar pautar a minha vida profissional sobre esse aspecto. Um outro aspecto também, aí estou pegando algumas ideias neste caso para tentar costurar uma ideia final. Há poucos dias atrás, passou no Congresso Nacional uma legislação encerrando o salário mínimo profissional para engenheiros. Algumas classes no Brasil, desde a década de 60, tinham o salário mínimo profissional, dentre elas engenheiro civil, engenheiro eletricista, veterinário, se não me engano, bom, enfim, eram 5 ou 6 classes apenas. Para quem não sabe, o salário mínimo profissional do engenheiro girava em torno de 8,5 salários mínimos, quase R$9.000, ou girando em torno de 9 mil. O fato, meus caros, é que esse salário nunca foi pago. E não funciona a situação, no meu modo de ver, reforço,
só por uma questão de obrigatoriedade legal. Nós não podemos ser profissionais obrigatórios. Nós precisamos ser profissionais necessários. E o fato é que, no momento em que vocês, e assim foi comigo, assim foi com a professora Patrícia, no momento que vocês se graduarem, equivocadamente vocês vão chamar aquela festa de formatura. Sinto lhes contrariar. Não é a formatura, é apenas a graduação. Vocês estarão informados, vocês estarão habilitados à engenharia, mas a formação é trabalho, é tarefa de cada um de vocês. E ela virá depois. Ela vai ser calçada pelos anos de graduação. Mas a formação, a formatura, vem algum tempo depois. O fato é que para que um empresário faça, na minha empresa, se eu contratar alguém para receber R$9.000, eu vou ter uma despesa extra aqui no Brasil de 73,33%, que eu pago para um sócio chamado governo. Se fosse nos Estados Unidos, isso seria 13,37% a título de comparação. 73,33%. Então, esse custo vai acima de R$16.000. E aí eu faço a pergunta, quem de vocês aqui se julga realmente apto e capaz, assim que graduados, de gerar um dividendo para a empresa da ordem de R$17.000? Não vão conseguir fazer isso. E o fato é que a gente fica, então, se pautando por ações de outrem. Nós temos que trazer para nós, profissionais da engenharia, as rédeas para as nossas mãos. O fato é que ninguém nos contrata logo depois de graduados como engenheiros, nos contrata simplesmente como assistentes, como auxiliares de engenharia. A gente perde o tempo de sermos registrados em carteira e ganhar experiência como engenheiro, simplesmente em função de uma falsa remuneração que ninguém vai receber. Eu nunca vi ninguém recém-graduado receber um salário mínimo profissional de 8,5 salários mínimos. Isso não vai acontecer com nenhum de vocês com menos de 5 anos de formado. Vocês têm que ser pelo menos um engenheiro sênior para ter um salário desse porte. Nenhum de vocês vai se graduar, vai comprar uma Hilux e sair dando cavalinho de pau pela rua da cidade. Simplesmente não é porque vocês não vão conseguir ter dinheiro, é que não há tempo hábil para isso. Engenheiros e engenheiras não têm tempo para ficar brincando. A gente trabalha muito, muito mesmo. É fundamental que cada um de nós duvide de si mesmo. Cada um de nós deve se duvidar de si mesmo. Nós não nascemos prontos. Há uma fala muito interessante, um dito, que diz o seguinte: cada vez que uma pessoa vai fazer aniversário, isso é, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Vamos parar para pensar um pouco. Quanto mais eu vivo, mais velho eu fico. Isso funcionaria se eu nascesse pronto, como um objeto de consumo, um veículo, um carro, né, um fogão, um forno. Eu nasci pronto. À medida que vai passando o tempo, eu vou me desgastando, eu vou ficando velho. Né? Nós não nascemos prontos. É fundamental que nós tenhamos a seguinte percepção: hoje eu tenho de ser melhor que ontem e aceitar que eu estou pior que amanhã. Hoje eu sou melhor que ontem e pior que amanhã. E aí não cabe a questão de se reinventar, mas de nós nos adaptarmos. Nós tomamos um tranco grande. Tomamos um tranco pesado. A construção civil tomou. A construção civil está em crise já desde 2014, 2015. A engenharia civil não. Engenharia civil é muito mais do que simplesmente construir. Nós tomamos um tranco. A construção civil é a primeira a sentir essa queda, mas é a primeira também a
a se levantar, e a gente precisa aprender a fazer as coisas de outro modo. O Milo Fernandes tem uma frase excepcional. Ele dizia que se você não tem dúvidas é porque está mal informado. E eu estou cheio de dúvidas. Então eu não tenho como explicar para vocês como será o mercado de trabalho na construção civil e nem como será o mercado de trabalho em tempos de crise pós-pandemia, simplesmente porque isso ainda não aconteceu. E não há regras, não há receita de bolo. Eu não consigo, de forma alguma, fazer com que vocês tenham algum tipo de informação que seja verdadeiramente útil, salvo aquela de que vocês têm de caminhar com as próprias pernas. E têm de aprender alguma coisa. Há de se aprender alguma coisa. Há de se considerar que é impossível, mas é difícil, mas com certeza não é impossível. Essa frase não é minha, é de Cecília Meirelles. A situação é difícil, mas certamente não é impossível. Aliás, os romanos diziam que impossível não é um fato, é apenas uma opinião. A situação está muito difícil, mas vai mudar. Isso também vai passar. A questão é, o que nós vamos fazer, cada um de nós vai fazer para que isso ocorra? Eu tenho algumas ideias. Eu acho que a gente precisa fazer uma escolha entre fazer o que é possível ou o que é melhor. Eu vou voltar a esse assunto com uma frase de São Francisco que eu acabei de lembrar, mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Fazer o que é possível e fazer o que é melhor. Cada um de vocês aqui, faça uma reflexão. Você tem feito o seu melhor possível? E isso considerando a condição que você possua para resolver essa questão. Na condição que você atualmente tem, enquanto não tem uma condição melhor, você está fazendo o seu melhor. Do contrário, se a gente não fizer esse compromisso, esse autocompromisso de fazer o nosso melhor, a gente corre um sério risco de enveredar pela senda da mediocridade, da falta de capricho. Sabe, às vezes, quando eu já era mais novo, eu sou escoteiro há muitos anos, eu estou com 58 anos, sou escoteiro desde os 12 anos. Frequentemente eu fazia muitas caminhadas e ia para o meio do mato. Tinha uma caminhada que a gente gostava muito de fazer aqui na Serra do Cipó, em que ia adentrando o Parque Nacional da Serra do Cipó, ainda havia uns poceiros ali. Tinha uma senhorinha muito velhinha que a gente passava sempre lá pela casa dela, quando a gente fazia a caminhada para ir para a Cachoeira do Gavião. E era uma caminhada muito agradável, tal, cachoeira lindíssima. E ela fica entre Andorinhas e a Cachoeira da Farofa. E aí, quando a gente chegava por lá, a gente sempre conversava com ela fazia questão que a gente entrasse, tomasse um cafezinho. O chão da casa dela era de terra batida, mas varrido. Era de um capricho impressionante. O fato de ser pobre não quer dizer que ela tinha que ser suja. Capricho. Não ser medíocre. Fazer o seu melhor possível. E aí eu gostaria de bater um papo com vocês agora. Aí eu preciso de ter um retorno. Senão a gente fica só falando. Né? Vocês já ouviram falar em Alice, no País das Maravilhas? Quem de vocês aqui? Eu gostaria de um que abrisse o microfone e conversasse comigo rapidinho. Qualquer pessoa. Qualquer um. Quem aqui já ouviu falar desse livro? Ou o filme, se não teve oportunidade de ler o livro? Alice no País das Maravilhas. Ele foi escrito por um matemático inglês chamado Charles Dalton. Ele se apresentou à época com o pseudônimo de Lewis Carroll. Ninguém nunca leu? Ninguém nunca viu? Sim, essa história. Perfeito. Ótimo. Você lembra daquela parte em que ela encontrou com o gato? Alice encontrou com o gato risonho. Esse gato aparece de vez em quando, só um sorriso dele, aparecia só o rabo. Partes do corpo. Isso, às vezes só o corpo, exatamente.
Tem uma passagem muito interessante que nos faz pensar. Ela chegou para o gato e falou assim: "Ô, seu gato, você pode me resolver aqui um problema? Você pode me ajudar?" O gato falou: "Claro, que é isso? Nós somos um parça, pode falar aí, a gente tá aqui para isso mesmo, manda aí, filho. Aí, ó, tá, tamo junto. O que é? O que te aflige?" E ela falou: "Você pode me dizer para onde vai essa estrada?" E ele falou assim: "Uai, para onde é que você quer ir?" E ela falou: "Não sei, eu estou completamente perdido." E ele então respondeu: "Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta." Para onde vocês querem ir? A maioria de vocês aqui hoje está fazendo um curso de engenharia. Não sei se só tem de engenharia civil aqui, mas a maioria de engenharia. É só civil, Miguel. Só civil. E aí eu pergunto a vocês: o que vocês querem ser? O que vocês querem ser? Qual é o caminho que vocês desejam? Quando eu faço essa pergunta nas minhas turmas de sexto período, sexto, sétimo período, quer dizer, são todos terceiranistas, invariavelmente todos respondem: "Uai, quer ser engenheiro, professor." Se a minha turma não fosse de engenharia civil, mas fosse de medicina, nenhum deles responderia: "Quero ser médico." Todos já me responderiam com a especialidade: "Quero ser pediatra, quero ser geriatra, quero ser otorrino, quero ser cardiologista." Eles não pensam com mediocridade. Eles pensam alto. Vocês também precisam pensar alto. Vocês começaram o curso de engenharia. Perfeito. Foco na conclusão. E pensem alto. O que vou fazer depois? Já comecem a planejar isso desde já. O que eu vou fazer depois? Porque o que acontece? Invariavelmente, isso vai lhes dar uma vantagem estratégica. O único serviço que vocês começam por cima é o cavador de tubulão. O resto vocês têm que começar por baixo. É comendo grama pela raiz. E aí é o seguinte: você tem que começar a pensar estrategicamente o que fazer para se destacar. O que você vai fazer do seu melhor possível. Eu tinha uma empresa de desenho, um projeto em 1990, quando o Collor sequestrou o dinheiro de todo mundo naquele plano. O que eu tinha guardado de dinheiro, eu tive que demitir 12 funcionários que estavam na minha folha de pagamento. Era um jeito, porque eu tinha um único contrato com a Belgo Mineira, na época, a ArcelorMittal, era chamada de Belgo Mineira, e esse contrato foi cancelado também. Ninguém tinha perspectiva de nada. Né? E aí, eu não via saída. Eu era muito novo, tinha menos de 30 anos de idade, já tinha uma filha. Eu me casei aos 21, aos 23 eu era pai. Minha filha tinha 4 anos nessa época. Né? E o único serviço que eu consegui foi de ajudante de obra. Eu fui ser servente. Em poucos meses, em coisa de 6 meses, já era encarregado de obra. Depois eu fiz o curso de... Aliás, eu fiz tudo quanto é curso de graça que aparecia. Né? Também é o seguinte, daí vai também a questão do meu sobrenome. Né? Eu sou de origem árabe. Então é o seguinte: eu não corro o menor risco de morrer atropelado, porque não custa nada olhar para um lado para o outro da rua. Se custasse, eu simplesmente não olhava, atravessava sem ver, entendeu? Mas como não custa nada, eu olho para um lado para o outro. O fato é que eu fazia tudo quanto é curso de graça que tinha, loja elétrica, ponto bombeiro, e eu fui amealhando muita informação. Até os 45 anos de idade, eu era mestre de obra. Eu me graduei aos 47. Eu comecei a estudar no primeiro semestre de 1986. No segundo semestre de 1986, minha filha nasceu. Ela se graduou em farmácia em 2009. Eu me formei em engenharia em 2010. Eu levei 24 anos para formar. 24 anos. Eu nunca desisti. Eu levei 7 anos dentro da escola, em 3 escolas diferentes. Na PUC, depois na FUMEC e finalmente na Kennedy. E nesses 10 anos, então agora, dia 11
de dezembro passado, né? Foi uma grata coincidência. Nossa formatura foi no dia do engenheiro, né? do engenheiro civil, dia 11 de dezembro. Eu fui o orador da turma e depois desses 10 anos de graduação, de lá para cá, então dia 11 de dezembro de 2020, completando 10 anos de graduação, nesse tempo eu já fiz especialização, escrevi livro, artigos, me tornei professor, né, abri 2 empresas, né, e fiz coisas erradas, enfim, fiz coisas certas, mas eu nunca desisti. Acertar de primeira é muito difícil. Isso não acontece. Errar não é problema. Todos nós aqui erramos. Todo mundo erra. Eu, vocês, e todos aqui, e milhões de outras pessoas que povoaram o planeta desde que o Homo sapiens está aqui, e a mulher sapiens também, não vou deixar essa passar de jeito nenhum. Homem sapiens e mulher sapiens, né? Segundo a nossa ex-presidenta, mas o fato é o seguinte: desde que o mundo é mundo, todos nós aprendemos com tentativa e erro. Cada um de vocês, quando era criança, tentou se levantar, tentou dar os primeiros passos, caiu, machucou, chorou, limpou as lágrimas, tentou de novo, e de novo, e de novo. Errar não é problema. A vergonha é desistir. E aí, eu me lembro que no meu último dia de trabalho como mestre de obras, eu tinha que pedir demissão como mestre de obras, porque como mestre de obras eu ganhava na época R$6.000. E era o meu salário. E o salário de engenheiro iniciante da empresa era de 4.000. Eu não podia. Se eu quisesse ser engenheiro, eu tinha que ser em outro lugar. E eu não podia ser engenheiro na mesma empresa, na Convec, onde eu trabalhava, porque eles não podiam rebaixar meu salário. Mas então eu estava no último dia de aula e lendo aquele jornal Super. Aí também vende o jornal Super, aquele Super Notícia. Vende, não? Vocês conhecem o jornal Super Notícia? A Patrícia conhece. É o seguinte, tem um jornal que tem uma mulher gostosa na capa, entendeu? E todo peão compra aquilo, custa 25 centavos, na esperança, Vande, que nas páginas centrais ela vai estar pelada. Nunca está, mas o que prova que peão tem uma perseverança e uma fé inabalável de que um dia vai dar certo. Perfeito? Nunca dá. E aí eu sei que eu abri nos classificados tentando achar um anúncio para engenheiro, uma inocência. Eu tentar achar um anúncio para engenheiro nos classificados do Jornal Super. Gente, é um tabloide, não tem nada. Não. Bom, não tinha esse anúncio, tinha um anúncio lá na coluna de massagens. Então tinha uma moça lá que se anunciava como Carla, mas Carla com K. A minha esposa chama Carla com C. Eu fiquei pensando, se for ela mesma que está fazendo a vida e fazendo ponto, eu vou dar uma porrada nessa mulher, porque ela não está trazendo nenhum centavo para dentro de casa e alguma ela tem que contribuir aqui, não é possível um troço desse. Mas essa Carla com K, ela era fora de série. A mulher fazia tudo, ela fazia uma propaganda de si mesma, ela era linda, maravilhosa, entendeu? Podia ser loura, morena, a gosto do freguês, sabia análise estrutural, sabia cálculo diferencial, fazia se você precisasse, ela fazia as listas de exercícios de resistência materiais, de equações ordinárias, a mulher fazia tudo. Era poliglota. Então faltou escrever assim, que ela era tão boa que ela não sabia por que ela era puta. Mas enfim, ela era fora de série. E no final, ela fez uma frase que é bem interessante. Ela escreveu assim: faço tudo que a sua esposa não faz. Eu falei, opa, essa mulher é boa. Bom, resumo da ópera. Não contratei a moça. Não contratei por falta de coragem e de dinheiro. Né? O fato é o seguinte, se eu contratasse essa mulher, minha esposa ralava meu saco no chapisco tranquilamente. Isso ia acontecer, então eu não ia arriscar de jeito nenhum. Mas naquele instante eu resolvi ser um engenheiro que faria tudo que os outros engenheiros não fariam. E eu comecei a trabalhar com uma gestão de risco. Isto é, eu comecei a atuar em risco junto aos meus clientes. A coisa funcionava assim. Eu chegava para o pessoal e falava, olha, eu faço o serviço para você, eu vou até aí, dou uma opinião,
Se a minha solução não funcionasse, você não precisa me pagar. Eu criava, então, uma tranquilidade para o cliente. Só que eu só ia na boa. Simplesmente, se eu não soubesse, eu falava, olha, isso aqui está acima do que eu consigo fazer, eu vou te indicar um colega para fazer. E comecei a fazer tudo quanto é serviço enjoado que tinha na face da terra. E nessa situação, eu acabei aprendendo muito. E ganhei autoconfiança, autodeterminação. Eu achei um jeito. E eu achei um jeito sendo velho já. Eu tinha quase 50 anos de idade. E ainda assim, é possível. Então, quando alguém chegar para vocês e falar que alguma coisa é impossível, você vai primeiro olhar para dentro de si mesmo e falar assim, olha, se você estivesse falando com alguém que estivesse cursando, com todo respeito, direito, medicina, odontologia, administração, vai lá que seja. Não tem nada impossível para engenheiro. Nós fazemos muito e nós resolvemos qualquer negócio. Engenheiros resolvem qualquer problema. Nós somos muito bons em resolver problemas. E é essa a situação. Para concluir, porque eu não quero me alongar muito, eu acho que a ideia é mais criar em vocês uma mentalidade não de êxito fácil, mas de possibilidade. Aliás, de oportunidade. De oportunidade. Essa palavra oportunidade, ela vem do latim obiportus, que é o nome de um vento. Eu não sei se vocês sabem disso. Os romanos tinham mania de batizar os ventos, assim como os gaúchos têm. Os gaúchos chamam o vento frio, que vem dos pampas de Minuano, um vento mais quente, que vem ali do mar de Aragano, né? E os romanos, eles tinham o hábito de batizar os ventos. O vento mais importante para eles era o vento que levava de volta ao porto, obiportus, né, os navios. Dessa palavra, obiportus, né, vem a palavra oportunidade, ou opportunity também em inglês. Oportunidade é justamente alguma coisa que te empurra para um porto. Então não lute contra a maré, aproveite o vento. O que nós estamos verificando agora é um vento, é uma tempestade, nós estamos passando por uma tempestade, mas ela vai passar. Aproveitem para aprimorar-se, para pesquisar, para perguntar. Vocês têm uma oportunidade ímpar de aproveitar e perguntar. Perguntem aos seus professores, participem ativamente das aulas, perguntem de fato, procurem saber. Vocês não vão estar enchendo a paciência do professor nenhum, o professor adora responder. E mesmo quando não sabe, isso é instigante, isso é desafiante, isso é algo que é para isso que a gente está aqui. Não para ser um depositário, um repositório de informação e estar passando para vocês o que eu desejo, o que cada um de nós deseja. Não é isso, não. A ideia é que vocês aprendam a perguntar. E com isso, eu quero, para não falar assim, que eu não vou falar sobre alguns detalhes, a lhes dar pelo menos um pouco de alento nessa situação, ou algumas dicas de como agir. Então vamos lá. Otto von Bismarck, conhecido como o chanceler de ferro da Alemanha da Primeira Guerra Mundial, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que países, nações e pessoas podem ser classificadas como de 3 tipos. As inteligentes, que aprendem com os erros dos outros. As resilientes, resiliência é aquele ato de você cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, repetindo, as inteligentes são aquelas que aprendem com os erros dos outros. As resilientes são aquelas que aprendem com os próprios erros. E as idiotas. A qual categoria você deseja participar? Isso é com vocês.
Vocês precisam aprender fazendo. Não há outra alternativa. Muitas vezes alguém me pergunta, Miguel, na sua profissão, o que foi mais importante, experiência ou conhecimento? Quando eu me graduei, quando eu estava ali fazendo os 3 últimos anos de engenharia, eu já era mestre de obras há muito tempo, eu sabia muito o que fazer, mas não sabia por quê. Experiência ou conhecimento? Alguns de vocês certamente vão achar que as duas situações reunidas é que são importantes. Não sei não. Em 1200 a.C., tinha um sujeito na China chamado Confúcio. E ele disse que experiência é como uma lanterna carregada às costas. Ela serve muito bem para iluminar o caminho já percorrido. Já em 1637, 50 anos de Newton publicar o seu famoso livro com as 2 primeiras leis, né, que era intitulado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, um francês chamado René Descartes, ele publicou um livro que eu recomendo a leitura a vocês, como cientistas que são, que serão, chamado Discurso sobre o Método. É um livro pequeno, e ele então estabelecia as bases do método científico. O método científico, a metodologia científica. Ele abre o livro dizendo o seguinte, que bom senso deve ser a coisa mais bem distribuída no planeta. Todos acham que já tem o bastante. Ninguém precisa de mais bom senso. Todo mundo acha que já tem o bastante. E ele estava falando sobre racionalismo. Então, o que é mais importante? Racionalidade ou experiência, empirismo? Não sei. Eu só sei que as duas coisas são importantes. E sei que você precisa entender o seu lugar no mundo. E atenção, meus caros e minhas caras, quem tem olho grande não entra na China. Quem tem olho grande não entra na China. Prefiram vender 1000 canetas de R$1 do que uma caneta de R$1000. Apostem em serviços pequenos no primeiro momento. Isso vai lhes dar segurança, vai lhes dar tranquilidade. É preferível você ter vários servicinhos pequenininhos no primeiro momento. Não se arvore a um serviço grande demais. E aí, lembra que eu falei com vocês que eu ia falar sobre a questão de ser impossível? É uma outra frase que eu me lembrei de São Francisco de Assis. E ele dizia mais ou menos assim, não estou lembrado de detalhes, mas o fato é que primeiro a gente precisa fazer o que é necessário, depois o que é possível, e só então o que é desejável. Essa situação faz com que a gente perceba uma coisa. Cada um de nós, cada um de vocês pode até mesmo vir a mudar o mundo. Isso pode acontecer. Mas antes de mais nada, vocês precisam aceitar o mundo como ele é. E isso importa também no mercado de trabalho. É assim que funciona. Quer arrumar um emprego? Vocês querem conseguir um emprego de estágio? Então é o seguinte, não vão para entrevista de tênis. Engenheiros não usam tênis. Vão de bota ou de sapato. Usem uma camisa social, mesmo as moças, com bolso, uma lapiseira no bolso e um bloquinho de anotação. E se alguém perguntar quando é que você pode começar, você vai responder, agora, por isso que eu já vim de bota. Esteja preparado naquele instante. Demonstre atitude. Primeiro você tem que aceitar o mundo como ele é. Depois você pode vir a mudá-lo. Mas primeiro você tem que se aceitar. Voltando a essa questão de o que é mais importante, experiência ou conhecimento, eu acho que não é um dos dois. Eu acho que o mais importante é o esforço. Sabe? Não importa se a gente não vai conseguir atingir a meta. A gente deve se esforçar para ser sempre melhor. A gente sempre deve se esforçar para ser melhor. Para ser melhor do que a gente é. Não importa se a gente atinge a meta ou não.
O esforço em si, ele gera sua própria recompensa. Né? Vocês não podem esquecer de jeito nenhum que, incrivelmente, essa é uma frase batida, mas podem acreditar, dinheiro não é importante. A sua reputação é muito mais importante que o seu pagamento. A sua integridade vale muito mais do que a sua carreira. Não se venda, meus caros. Não aceitem essa situação. Alguns vão chegar e falar assim, mas tem tantos colegas que são engenheiros de porta de prefeitura, que assinam para colocar placas. Perfeito, eu também já sofri com isso. E aí é o seguinte, há algum tempo atrás, um colega chegou para mim e falou assim, aí, como é que você está fazendo agora? Eu falei, olha, agora quando alguém chega para mim e fala assim, Miguel, você assina uma placa de obra? Eu quero que você assine a placa de obra. Eu falo, assino? Assino sim. Entendeu? Porque eu não consigo resolver a situação com o CREA. Não consigo resolver a situação com outros colegas. Então eu resolvi resolver a minha situação com os clientes. Você assina? Assino. Quanto é que é? O tamanho que é a sua obra, como é que é aquela situação toda. Então eu faço uma conta na minha cabeça aqui, perfeito. Então eu falo assim, perfeito. Para assinar a sua placa é tanto. Joia. E olha um detalhe, vai ter um combo. Né? Junto com a assinatura da placa eu farei tantas visitas técnicas de graça para você. Não vou te cobrar não. Sabe aquela história que você chega no cinema e compra uma pipoca por R$30, o cara chega e fala assim, a Coca-Cola é de graça? Não é de graça. Você está pagando por ela. Então, se o sujeito escreve na testa, me engana que eu gosto, ele, pronto, então tá bom. Eu vou só assinar a placa para você. Não tem problema, mas pode deixar. Eu vou lá fazer a visita, é de graça. Eu não vou te cobrar a visita, não. Só estou te cobrando a placa. Só que você coloca o preço de tudo. Quanto é que custa a sua visita, quanto é que custa a placa, quanto é que custa a sua supervisão. Põe o preço total. Está encerrado o caso. Então, é perfeitamente possível você achar uma solução. Vocês são engenheiros, vão ser. Né? Lembre-se que falta de oportunidade é diferente de falta de vontade. Muita gente fala assim, não tem oportunidade. Não, vamos lá. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Essa história de dar sopa para malandro, isso é serviço de cozinheiro de penitenciário. Não existe isso, não. Tem de trabalhar. E trabalhar duro. Vocês precisam sempre estudar. Não há outra alternativa. Todos os dias eu estudo 45 minutos de engenharia de um assunto novo. Um assunto que me instigue. 45 minutos. E é fundamental que você não pare de aprender. Quando você para de aprender, é quando você deixa alguém decidir o que você deve aprender. A gente só sabe aquilo que não entende, como diria Guimarães Rosa. A gente só sabe aquilo que não entende. Então, é fundamental que vocês sempre tenham isso em mente. E jamais se esqueçam, engenheiros fazem qualquer coisa. Nós fazemos qualquer coisa. Eu planejei falar com vocês durante 45 minutos, até passei 3 minutos, eu peço desculpas, né, desse tempo extra, e fico à disposição para conversar com vocês e para esclarecer alguma dúvida e até mesmo rever os meus conceitos, se alguém me apresentar uma argumentação inteligente e razoável. Quem quiser fazer pergunta, vai levantando a mão. Quer falar, Marconi? Miguel falou tudo. Engraçado. Agora eu entendi o porquê que você falou que eu pareço com ele, mas vamos lá. Eu esqueci de avisar. Careca e gordo. Não é só isso não, Miguel. Diz ela que você era fortinho, Marconi, fortinho. Depois eu te conto no privado, viu, Miguel? O Wanderson quer fazer uma pergunta. Pois não. Boa noite, Miguel. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer. É um grande prazer. Essa conversa, essa espontaneidade, essa transmissão aí do seu conhecimento, da sua experiência de vida. Eu queria só fazer uma... Wanderson, só te cortando um pouquinho, se apresente que você é professor. Perfeitamente. Perfeitamente. Miguel, eu sou o Wanderson, eu sou professor de engenharia
Muito formado, bom, graduado em Engenharia Civil, né? Pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ministro as disciplinas de saneamento, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem. Muito bom. Por incrível que pareça, Miguel, eu nasci no dia 11 de dezembro. Aí, predestinado. No dia 11 de dezembro, né? No dia do engenheiro civil. Eu queria só fazer umas ponderações aí, depois eu queria a sua observação. Você falou algumas questões, e eu até fiz uma colinha aqui, sobre a questão de experiência e conhecimento. Sim. E é uma das coisas que o recém-formado, ou quem está prestes a se formar, tem maior. É claro que a sua experiência ela é diferenciada, porque você veio de uma prática, né? Depois foi para a academia. E isso realmente a gente sente muita falta. Quem é exclusivo da academia, né, sente muito essa insegurança, essa necessidade de ter esses conhecimentos práticos. Então, daí a importância do estágio, né? O estágio ele é fundamental para que o estudante da graduação ele possa ter acesso, ele possa ter contato com algumas práticas. Sim. E nessa questão da experiência e do conhecimento, você falou sobre a questão do esforço, né? O mais importante. Eu gostaria de fazer uma outra ponderação que tem uma questão de aptidão. É uma coisa que a gente pratica pouco. Aptidão. Você tem que verificar no que você tem mais facilidade, no que você se interessa mais. Se você é um bom velocista, né? Se você é um bom fundista, se você corre mais rápido, se você tem mais resistência, se você gosta mais de cálculo estrutural, se você gosta mais da área de saneamento, né? Você tem que buscar essas aptidões, você tem que investir nisso, né? Eu queria também só abrir uma questão para... você começou falando sobre isso, essa questão do novo normal, que não existe, eu concordo, gênero, número e grau com você, mas eu vi a sua ponderação sobre o inteligente, o resiliente, né? Eu acho que a gente tem que ter também, o engenheiro civil é um profissional da resiliência. É um profissional que ele passa por esses percalços econômicos, né? E isso atinge muito. A engenharia civil é a primeira a puxar o desenvolvimento, mas também a primeira a cair. Mas lembrando que o profissional da engenharia civil, e é o nosso público aqui hoje, né, Patrícia? Não é um profissional só da construção civil. O profissional da engenharia civil é um profissional de infraestrutura, né? Então, a gente tem que abrir esse leque. Então, o profissional da engenharia civil trabalha com infraestrutura de transporte, trabalha com infraestrutura de saneamento, trabalha com infraestrutura de energia, né? Construções de hidrelétricas, construções de indústrias. Então, há que se abrir essas possibilidades. E aí eu venho para falar dessa questão de como que nós estamos vivenciando essa nova situação. Então, hoje, por exemplo, eu, além da academia, eu trabalho como engenheiro, né? Tenho escritório. Então, hoje, eu presto serviço... Você também, além de dar aula, você também trabalha, né? Não, além de dar aula, eu tenho outras atribuições. Não, porque todo aluno chega para a gente e fala assim, o senhor, além de dar aula, também trabalha, como se dar aula não fosse trabalho, né? Todo mundo fala, com certeza. Eu estava pensando, só abrindo parênteses para mim continuar, estava pensando nisso hoje, como que dar aula me favorece como profissional. Sem dúvida. Como eu tenho desenvolvido habilidades e tenho aprendido muito nesse exercício de dar aula. Mas, só voltando ao que a gente estava falando, então hoje eu presto serviço para empresas em outras cidades. Eu tenho profissionais, e se vocês me permitem, eu tenho que lembrar de um aluno, que na hora que o Miguel falou sobre essa questão de ter como é que eu vou dizer? Eu não queria falar que a pessoa tem que ter uma... Como é que diria, Miguel? Não é pretensão de ser mais rico, não é pretensão de ser maior.
Mas ambição. Ambicioso. A palavra que eu queria. Eu queria essa questão do crescimento. Eu tive um aluno, tive um aluno, e hoje ele é meu colega, hoje ele é prestador de serviço, e ele chegou para mim e falou assim, não, eu já tenho todo o meu esquema traçado. Quando eu terminar a graduação, eu já vou começar a pós-graduação é essa. Já tem uma visão de futuro. Ele já tinha isso traçado. Mas hoje, então, você tem a questão da possibilidade de transmitir o seu trabalho virtualmente. Por exemplo, nós somos da época de que todos os nossos projetos eram plotados. Então, você tinha o plotter, mais antigo, né, Miguel? Sim, papel vegetal. As canetas Nanquim. Né? E hoje nós passamos por outra etapa, essa questão virtual, essa questão de você poder transmitir os seus projetos virtualmente. Eu tenho prestadores de serviços que são de outras cidades, estão prestando serviço para mim virtualmente. Então, essa nova possibilidade, e eu não vou falar de novo normal, que não é, isso é resiliência, isso é a capacidade que o profissional tem de adaptar às novas tendências. Então, conhecimento de software, eu, quando eu formei, olha para você ver, isso foi em 1999, eu posso dizer, Miguel, que foi no século passado, viu? Foi, literalmente foi. Então, já era nessa época conhecimento de CAD e Excel. Hoje isso não é mais diferencial. Pois é. Coisa básica. Uma coisa que você comentou sobre outras atividades, é importante lembrar disso, além de todas essas áreas, porque a gente tem as áreas de projeto, tem a área de construção civil, estradas, a parte de hidráulica, a parte de geotecnia, então todas essas áreas são assim, mas ainda mais do que isso, muitos daqui talvez não saibam, o Henrique Meirelles não é economista, ele é engenheiro. Ele foi presidente do Boston. O CEO da Cacau Show é engenheiro. Ele de chocolate só entende de comer. O CEO da Givenchy não entende nada de moda nem de perfume, é engenheiro. E aí você fala uma coisa sobre aptidão. Deixa eu fazer uma pergunta, devolver para você a pergunta. Para jogar bola, jogador de futebol, quem você considera dos três que eu vou citar aqui tem maior aptidão para jogar bola? Aptidão, dom natural. Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo? Aptidão, sem dúvida, Neymar. Neymar. Quem é o mais eficiente? Aí você me deixou na dúvida. Ou Cristiano Ronaldo ou Messi. Mas exatamente. Não é o mais... E aí é o seguinte, você fica na dúvida. Aí eu vou mudar. Quem é o mais eficaz? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eficiência é fazer bem feito. Você pode ficar na dúvida entre Cristiano Ronaldo e Messi. Mas eficácia é fazer a coisa certa. E essa questão de aptidão, é possível você se treinar. É possível você treinar. Você pode não ter aquele dom do seu colega que pega resistências materiais assim no ar, que pega concreto 2 no ar, entendeu? Estrutura de concreto 2, estrutura de ar, você faz rapidamente aquilo ali. Mas se você tiver esforço, você consegue fazer isso. E o estágio é fundamental. Todo mundo acha que estágio é algo para iniciar. Não, é uma etapa. Veja, o Saturno V, o foguete que levou o homem à Lua, ele tinha 3 estágios. No primeiro estágio, ficavam 5 motores F5. O segundo estágio, 2 motores J5. E no terceiro estágio, que ficava o módulo de comando, o módulo lunar. Estágio é etapa. E você faz estágio a sua vida inteira. Porque toda vez que um paradigma é quebrado, você tem que voltar a zero. Você quebra o paradigma. Então é o seguinte, eu sabia desenhar muito bem em nanquim, usando normógrafo, aranha, né? Então, veio o AutoCAD. Eu tive que voltar a zero, aprender tudo de novo. E agora? AutoCAD já era, eu tenho que aprender Revit.
É o BIM. Volta a zero de novo. Eu sou estagiário. Tem que fazer o tempo inteiro. Então, você não para. Você não para de estudar nunca. Essa ideia de chegar e falar assim, tô doido para formar, e aí agora nunca mais. Isso não vai acontecer. Esse é o tipo da situação que não pode acontecer de forma alguma. Você tem que estar certo. Então, assina embaixo o que você falou aí, meu caro. Assina embaixo. Obrigado pela participação. Não por isso. José Dionísio levantou a mão. Pois não? Boa noite a todos, né? Boa Primeiramente. noite, Zé. Meu nome é José Dionísio, eu sou aluno da instituição FUNORTE, estou no 10º período de engenharia civil. E que tipo de incentivo quando você vê alunos do 10º período, mas com dificuldade, com medo de ir para o mercado e pensando no futuro que engenharia é pouco, que arquitetura é pouco, e que o curso de direito também é pouco, assim, de tanta insegurança que a gente fica, e a gente acha assim, que, pô, bicho, tá pouco a engenharia civil, porque não é completo. Que tipo de incentivo você dá para os profissionais, no caso que seria para mim, né? Olha, eu comecei na segunda-feira passada a fazer um serviço de recuperação estrutural num prédio de 12 pavimentos, em que os pilares tiveram uma redução de seção de aço na casa de 23%. Com mais 2% eu teria que remover o pilar. E aí a gente está tendo que fazer aquele encamisamento, colocando mais aço em volta. O prédio teve que ser todo escorado, a gente só teve condição de escorar isso com dormente de trilho de trem, porque escora metálica, ela segura a onda, cada uma, entre 1.500 e 2.500 quilos, e um dormente de trem, aquele ali, até 70 toneladas, ele segura a onda. E aí eu comentei com o meu sócio, que foi meu aluno, falei, Fred, tô morrendo de medo. Ele falou, Miguel, você já fez 200 vezes. Tô com medo. Tô com medo. Mas esse aqui é até mais simples do que aquele que nós fizemos lá ali na Silvino Brandão, esquina com o Cristiano Machado. Eu falei, não estou dizendo que não seja, mas eu estou com medo. Então é o seguinte, medo não é ruim não, medo é estado de alerta. Você não pode entrar em pânico. Medo é natural, é bom que você tenha. Né? Isso quer dizer que você tem a real noção do tamanho do desafio que é. E o que acontece? É um medo natural que eu, a Patrícia, o Marconi, o colega que fala, Wanderson, né? Como é que ele chama? Wanderson, isso? Falei certo? Wanderson, o Ramon, o José, tá aqui. Todos tiveram. É o seguinte, você se gradua no final desse semestre, certo, José? Sim. Exato. Isso quer dizer que, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, você para de fazer perguntas e precisa dar respostas. Isso é apavorante. Bem-vindo ao clube. Detalhe que eu posso te dar como incentivo é o mais prosaico possível. Você conhece outros engenheiros? Tem outros conhecimentos de outros engenheiros que trabalham na área? Na realidade, eu comecei como servente de pedreiro, fui para pedreiro, carpinteiro, encarregado de armador, e hoje eu estou na área de assentamento de porcelanato. Perfeito. Mas assim, o desespero está aí. E nessa sua vida, você já conheceu vários engenheiros ali, certo? Na obra. Sim, vários. Sim. Todos eles são show de bola ou temos cabeça de bagre? Precisa responder, gente? Se aquele cabeça de bagre conseguiu, por que você não vai conseguir, José? Vai conseguir. Eu acho que toda essa experiência acaba trazendo os pontos negativos, pontos vulneráveis que a gente vê nas obras. O que acontece? O que acontece é o seguinte, José, a ignorância é um bálsamo.
quando eu não sabia que existia salmonela, eu podia comer comida do lixo que não tinha problema nenhum. Hoje, depois que minha esposa me explicou o que é salmonela, eu olho para um ovo, eu já tenho um piriri gangorra na mesma hora. Eu não preciso comer o desgraçado. Só de olhar para ele, eu já tenho um desarranjo intestinal. Entendeu? Quando eu me graduei, eu apavorei com o que eu fiz quando eu era mestre de obras e pedreiro. Eu falei, puta que pariu, tá tudo errado. Quando eu me especializei, eu falei, fudeu a bicicleta, tudo que eu fiz como engenheiro tá uma bosta, tá tudo errado. Depois que eu comecei o mestrado, eu falei, meu Deus, tudo que eu fiz como especialista tá errado. Cada vez que você vai ganhando conhecimento, você vai apavorando, porque você vai tendo ciência. Então, este temor, esta insegurança que você está sentindo, nada mais é do que a tradução do alto nível de conhecimento que você já amealhou e não sabe que tem ainda. Você sabe, só não sabe ainda que sabe. Você precisa desenvolver isso. Isso vai vir com o tempo, porque vai levar um tempo para você juntar Lé com Cré. Não tem nenhuma disciplina que ligue mecânica dos solos, fundações, estruturas de concreto, alvenaria, materiais de construção, acabamento, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, instalações de prevenção e combate a incêndio. Não existe. Você tem que fazer isso. Você vai precisar. Isso leva um tempo, realmente. Então, olha só. Ter um foco, ter um objetivo é interessante, mas se fechar a oportunidades, ob portus, deixa o vento te levar. Né? Não é... E não se preocupe tanto. A coisa acontece. Ela vai acontecer. Não é assim, desse jeito. Você não pode desistir. Não desista. Só isso. Às vezes você tem... e às vezes você tem que voltar um pouquinho para trás. No final do ano retrasado, teve uma aluna que me procurou e falou assim, professor, eu gostaria de te dar um presente, eu posso? Eu falei, pode, acabou o ano, eu não gosto de receber nenhum tipo de agrado, presente durante o semestre, porque a mulher de César, mais que ser honesta, ela tem de parecer honesta. E aí, ela falou, pode, eu imaginei, vai vir uma caneta, um chocolate, um livro. Não, a miséria da menina me trouxe um cachorro. Uma praga que é vesga ainda por cima. Para eu olhar de frente pro cachorro, tem que virar ele assim, porque ele olha tudo pro torto assim. É uma mistura de grego. É uma mistura de Lhasa com Shih Tzu. Ele tem o pior do Lhasa e o pior do Shih Tzu. O cachorro ele é turrão, ele é desaforento, minha esposa disse que ele é muito parecido comigo. Eu discordo. Ele pelo menos não é careca. E ele é magrelo, ele não come, eu como muito. Mas, enfim, quando ele era petitinho, catatalzinho, ele chegou aqui, o tamanho dessa calculadora aqui, pequenininho assim. Ele queria subir no sofá. E a minha mulher falou assim, pega ele aí, tadinho. Eu falei, não, ele que se vire, cada um. Né? E ele tentou subir no sofá uma vez, duas vezes, ele bateu a cabeça, chorou, resmungou. Aí ele deu uns 3 passos para trás, pegou o impulso e subiu. Às vezes você tem que dar um passo para trás, 2, 3. É para pegar o impulso e subir. Calma. Vai funcionar. Né? Tenha fé em si mesmo. Se você não tiver fé em si mesmo, se você não acreditar no seu taco, para ser engenheiro, para ser engenheira, tem de ter peito. Porque dá medo. Dá medo. Gente, olha só. Algum tempo atrás eu estava com um sujeito, eu estou assim, olha, pelo amor de Deus, filho, foi chamado para dar um auxílio. Você tem que colocar uma viga aqui. Essa parede em cima dessa laje pré-moldada não vai aguentar, não. Ela vai cair. Não cai, não. Então vamos lá, vamos fazer uma conta simples aqui. A parede tinha 2,80 metros, era um banheiro, 2,80 metros de comprimento e 2,60 de altura. 2,80, fazendo a conta, por 2,60. Ela tinha 7,28. 0,10. Tá? 0,09. Tijolo 0,9. 0,09. Ela dá 0,65 metros cúbicos. O peso específico do tijolo é de 1.300 quilos por metro cúbico, o que faz com que só essa parede pese 851,76 quilos. Mas tem que rebocar de um lado e do outro. Então vamos lá, 2,8 vezes 2,6
certo? É a área vezes 2. Vamos colocar um reboco bacana, 2 centímetros, 0,02, dá 0,29. Ô, gente, eu estou dentro de casa, tem campainha, tem cachorro, é assim mesmo, tá? E o peso específico do reboco de cimento e areia é de 2.100 quilos por metro cúbico. Então, isso dá mais 611,52. O que faz um total de 1.463,28. 1.463,28. Uma das faces dessa parede, de 2,6 por 2,8, seria revestido com cerâmica. Argamassa e cerâmica dá mais ou menos 100 quilos por metro quadrado. Então, isso vai dar mais 728 quilos de cerâmica. 2.191,28 quilos. Vou deixar barato, né? Vamos colocar aí mais uns 50 quilos só de instalações hidrossanitárias e elétricas. Perfeito? 50 quilos com a água. Nós estamos com 2.241 quilos. Eu cheguei e falei assim, tu coloca em cima uma Hilux 0 quilômetro aqui em cima? Não, isso cai. Pois essa parede pesa mais do que uma Hilux. Uma parede vagabunda de 2,80 por 2,60, revestida com cerâmica, pesa mais do que uma Hilux. E o povo faz isso com a maior tranquilidade do mundo. Eu falei, tu coloca seu carro aqui em cima, meu filho, você tem um talho, ele pesa metade disso. Como é que faz? E por que a gente tem esse tipo de situação? Na hora que eu falei isso com ele, aí ele quebrou no golpe. Há um tempo eu fui chamado por vocês vão ser chamados, isso é inevitável. Vai aparecer um cunhado que vai chamar vocês, como apareceu para mim, né? E cunhado se prestasse. Não começar Cunhado de Deus, não. Pois é, todo cunhado, tem sempre um cunhado na família, um concunhado, um cunhado do cunhado, tem sempre um. Vai comigo. Aí ele vai te chamar e vai te procurar para ser um profissional obrigatório. E esse meu concunhado chegou para mim e falou assim, Miguel, estou querendo fazer aqui um espaço regabof. Esse negócio de espaço gourmet é coisa de arquiteto, né? A engenheiro é espaço regabof mesmo. Estou querendo fazer um espaço aqui em cima e tal. Eram uns 30 metros quadrados. E aí, mas eu estou querendo aqui, precisa de projeto? Aí eu comecei a explicar, precisa, porque senão a prefeitura vai chegar, vai falar, e acontecer, e pororô, caixa de fósforo. Mas e se? Aí começa o e se. O e se é para o crime perfeito. E se a prefeitura não vê? Eu falei, filho, hoje em dia, passa satélite, drone, tem a vizinha que é fofoqueira, eles vão saber, entendeu? Mas e se não der certo, não vai acontecer nada. Tá, beleza, não tem problema. Aí não tem jeito, pronto. Você quer a resposta? É essa. E eu preciso de engenheiro, preciso de fazer um cálculo. É porque o seu Zé é um excelente engenheiro, pedreiro, é um pedreiro tão bom. Já vi essa? É um pedreiro tão bom. Eu já fui um pedreiro bom. Né? E aí eu falei assim, olha, Gustavo, deixa eu explicar com o caso. Esse par de dinheiro que você está querendo fazer aqui, ele vai pesar cerca de 30 toneladas. É mais ou menos isso. 1 tonelada por metro quadrado, com pré-dimensionamento, pode considerar isso aí. 30 toneladas. O 30 toneladas para ele, não tem problema nenhum, não. Aí eu mudei. São 30 mil quilos. Eu sei que ele sabe que 30 toneladas equivale a 30 mil quilos. É evidente que eu sei. Mas quando eu falei a palavra 1.000, isso impactou. Ele queimou no golpe. Aí caiu a ficha. 30 mil quilos. Eu falei, agora eu vou dar a pá de cal. Né? São 15 picapes L200 como a sua, aqui em cima. Se você tem sossego suficiente para dormir embaixo, botando essa carga aqui em cima, com o seu Zé, que é um pedreiro muito bom fazendo, boa sorte para você. Essa é a diferença entre se apresentar como um profissional necessário e um profissional obrigatório. Esqueçam a prefeitura, esqueçam lei, vendam necessidade. Não deem o seu preço antes de mostrar o seu valor. Preço é o que você cobra, valor é o que você entrega. Nunca dê um preço por telefone. Eu nunca dou preço por telefone. O sujeito chegou a mim e falou, quanto é que para fazer uma avaliação? Eu falei, eu vou aí de graça ver o que é. Não vou ter problema nenhum. Eu não cobro visita técnica. Você não vai ter compromisso nenhum. Eu vou aí dar uma olhada. Mas por quê? Porque pode ser que eu não saiba fazer.
pode ser que eu não saiba. E aí eu vou ficar em mão de calango, mas aí você não sai sem solução. Então, neste caso, vale o preceito de São Beda. São Beda, Beda ele foi elevado a santo, ele era um monge católico do século VIII, na Inglaterra, e ele tinha 3 preceitos de bem-aventurança. O primeiro preceito é que você, lembrar de todos eles aqui, puxar pela memória. O primeiro preceito é: você deve ensinar o que você sabe. E isto é generosidade. Ensine o que você sabe. O segundo preceito é: pratique o que você ensina. E isso é o preceito da coerência. Sem aquela situação, faço o que eu digo e não o que eu faço. E o terceiro preceito: pergunte o que você desconhece. E isso é o princípio da humildade intelectual. Humildade não é subserviência. É saber que você não pode botar o pé onde a mão não alcança. Agora, José, você está se graduando agora como engenheiro. Saiba que, sem desmerecer a peonada, eu falo isso com pureza da alma, eu fui peão minha vida inteira. Você sabe fazer, mesmo que você não tivesse a experiência que tem, mesmo que aqui o Igor, o Leonardo, o Gustavo, todos aqui que não tiveram essa oportunidade de ter essa experiência, vocês sabem mais do que qualquer peão. E tem condição de aprender o que eles sabem num tempo infinitamente menor do que o contrário. Pega um peão e põe ele para aprender engenharia, e pega você, engenheiro, e põe para aprender a arte de ser peão. Você aprende mais rápido que o outro lado. Você sabe fazer o que ele sabe, ele não sabe fazer. Você consegue aprender isso muito mais rápido, ele não. Você sabe por quê. Eu aprendi como era quando eu era pedreiro, eu aprendi o que fazer. Quando eu me tornei mestre de obras, eu fiz o curso CIMOV lá na Federal, eu aprendi a fazer, eu saber como fazer. Saber o que fazer é pedreiro. Como fazer, mestre de obras. Mas por quê? Foi só como engenheiro. Então não se diminua. Teve um outro dia um aluno que chegou e falou assim: estou querendo fazer um estágio e trabalhar como servente. Você acha que isso é me diminuir? Eu falei: de jeito nenhum. Você, trabalho não diminui, trabalho dignifica, mas você não vai aprender absolutamente nada sendo peão de obra. Se você chegar e falar assim: eu posso ficar aqui na obra para observar, para ver o que é que está acontecendo, fazer as anotações, e o que você não souber, você procure seus professores e pergunte, perfeito. Porque isso é estágio. Faça estágio. Quantas vezes eu fiz estágio não remunerado? Quantas vezes eu paguei para fazer estágio? Eu quero assistir, eu quero fazer. Né? Gente, isso não é só na engenharia, em qualquer lugar. Ou vocês acham que um médico já sai da graduação sendo cirurgião cardíaco? Não, meus caros. Ele tem que estudar muito depois, tem que se especializar e tem que arrumar um sujeito boa praça que deixe ele assistir como é que faz a cirurgia. E ele fica caladinho ali e fica vendo os detalhes. Quer dizer que tem que afastar a pleura para depois mexer no baço. Eu não faço a menor ideia do que é pleura nem baço. Mas foram 2 nomes bacanas que eu achei aqui agora. Tá? Então, mas ele vai pensar nessa situação. Né? Toca o barco. Cai de cabeça. Né? Você já fez está concluindo a parte mais difícil, né? Que é começar. E eu não digo formar. De novo, a cerimônia de graduação em inglês chama commencement, ou iniciação. É agora que começa. Agora que começa. Tá bom? Tá bom, ok. Muito obrigado. Não por Poucas isso. palavras, passou sim uma história na minha vida. Oh, que bom. Obrigado. Que bom.
De nada, José. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, eu respondo qualquer coisa. Eu dou conselho matrimonial, eu dou palpite em consulta de panela de pressão. Quem tiver também volante da Mega Sena aí, pode mandar que eu falo aí os 6 números do palpite também, tá? Então chuta aí, ué. É. Amanhã é quinta-feira, até aqui. Pois é, marca aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não acertar sozinho com esse palpite, ninguém vai acertar. Mas a gente vai te ouvindo, Miguel, vai passando um filme, realmente. Você falou, e quantas vezes você trabalhou de estágio de graça? Porque em BH, a gente pagava para fazer estágio, porque não era remunerado, mas a gente tinha que pagar a condução. Às vezes pegava 2 para ir, 2 para voltar, tudo muito longe. Sim. Nossa, passou um filme aí agora. Às vezes acontecia, eu lembro quando a Patrimar chamava N. Martins, e o seu Martins me chamou e falou assim, meu filho, eu estou precisando que você faça um detalhamento aqui de um pórtico, né, de cálculo estrutural. Você sabe fazer isso? Sei. Sabia não. Quanto é que custa? Eu falei, 100 tá bom para o senhor. Eu não faço ideia de qual era a moeda da época. Eu não sei se era cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, não faço ideia. Não sei se era $100, não lembro. Teve uma época que a gente cobrava tudo em dólar, né? E eu sei que eu cobrei 100 e falou, tá legal, pode fazer. Saí aqui debaixo do braço e falei, lascou, como é que faz esse trem? Ele só me deu a memória de cálculo. E era para desenhar tudo e fazer o detalhamento do pórtico. Falei, lascou, não sei como é que é isso não, como é que faz, como é que deixa de fazer. Eu peguei e liguei para o Dr. Alaor Savoy de Sena, que era um arquiteto famoso aqui em Belo Horizonte, né? E não por isso, Antônio. E aí ele me indicou para o Antônio Capurusso. Não, Homero Costa. Aí eu liguei para o Homero Costa, conversei com o Homerinho, que era o filho dele, que era estagiário lá na época e tal. E ele chegou e falou assim, não, tudo bem, vem cá, tem um desenhista aqui que vai te ajudar. Aí eu cheguei lá, tinha um desenhista lá, chamava Frânio. Eu cheguei para ele e falei, Frânio, estou querendo fazer isso, essa situação, eu preciso fazer isso aqui, você sabe fazer? Ele, sei, mano, tranquilo, pode deixar que eu faço aqui no sábado e segunda-feira você pode buscar. Eu falei assim, não, eu quero assistir. Ele falou, você pode ficar aí do lado aí, mas tem que ficar em pé, porque não tem lugar para você sentar, só tem uma cadeira aqui, naquelas pranchetas, tipo Arquimedes, né? Então ele sentava numa cadeira alta, tipo uma cadeira de caixa, e eu tinha uns banquinhos embaixo, mas não tinha jeito, tinha que ficar em pé do lado ali. Falei, que hora que você vai começar? Amanhã às 8 da manhã, 8 da manhã de sábado. Eu fiquei de 8 da manhã às 5 da tarde em pé do lado dele. A gente parou para almoçar, ele foi me explicando algumas coisas. No final eu falei assim, quanto é que é? Ele, 110. Eu falei, fodeu. Foi um mau negócio? Não. Todos os outros pórticos da M. Martins quem fez fui eu. Mas, Miguel, você fez uma bobagem. Por quê? Vocês estão estudando de graça, turma? Ou vocês estão pagando para aprender? Eu paguei para aprender. É absolutamente natural. É assim que funciona. O mundo funciona desse jeito. Você tem que pagar para aprender. Você tem que dar um pouco de si. Não existe almoço grátis. Tem que pagar para aprender. Aí, às vezes o pagamento não é monetário, às vezes é de esforço, é de tempo, né? A excelência só é construída de madrugada. É quando você faz mais do que esperam de você. É quando todo mundo está dormindo e você está ali estudando. É quando todo mundo está na farra e você está ali estudando, está fazendo alguma coisa. Atenção, se vocês fizerem mais do que esperam de você, né, e fizerem um pouco mais e procurarem essa excelência, vocês correm um sério risco de quando alcançarem o sucesso, alguém chegar para você, vai ter sempre um filho de uma égua que vai chegar para você e falar assim, você deu sorte na vida. Sorte o cacete. Eu trabalhei muito para isso. Entendeu? Então não tem esse negócio de sorte. Sorte não existe. É trabalho. É trabalho. Entendeu? E eu sou desbocado igualzinho todo peão de obra é. Não tem jeito não. É assim mesmo. Marconi. Igualzinho. Marconi também? Marconi, eu tenho que falar assim com ele. Marconi. Olha aí, apareceu. Ele tá caladinho, só olhando. Não, é engraçado demais, Marconi. Às vezes os alunos chegam para mim e falam assim, pessoal, e se acontecer isso, assim, assado? Aí fudeu geral. Aí desgraçou a bicicleta. Nossa, não fala desgraça dessa não, pelo amor de Deus. Isso aí
Quando eu vejo. E agora tá tudo gravado, né? Agora tá miséria o trem, tá? Mas é só para dar uma descontraída também, porque senão, pelo amor de Deus, se ele não ri, pelo menos de nervoso, aí a coisa não funciona. Né? José Dionísio levantou de novo a mão. Pois não, Dionísio. Aconteceu isso comigo. Esse último serviço que eu peguei. Assentamento de porcelanato. Fiz os cálculos, tudo pela internet. Aí fiz a proposta para o cliente, eu aceito. Eu falei, lascou. Eu não tenho a máquina é R$1.500. Como é que eu pensando que ele não ia aceitar? Eu já pensei, ele não vai aceitar, eu vou pegar outra obra. Mais fácil. Ele foi e concordou com o orçamento. Aí eu falei, lascou. Aí a mulher olhou para minha esposa, olhou para mim. Agora tem que fazer mesmo, né? Vixe, você ainda vai ter que pagar o servente e o pedreiro para te ajudar. Mas não, eu falei, não. Aí peguei o serviço, já cheguei triste lá, e o cliente, e aí? Eu falei, nós estamos aí, ó. Aí, o que você tem? Eu falei, nada não. Aí eu falei, bora começar, né? Vai ter que começar. Aí, e aí, cadê o material seu? Eu falei, eu não tenho a máquina não, você vai ter que comprar a máquina pra mim. Aí, é? Eu falei, ué. Porque a outra máquina minha tá quebrada, mas era mentira. Não tinha outra máquina. Aí, comprou a máquina. Beleza. Pronto. Já iniciei o processo de trabalho. Aí falou, mas cadê o pessoal que você falou que vinha te ajudar? Eu falei, meu Deus. E agora? Aí eu consegui um pedreiro. Aí o pedreiro já chegou lá falando que a máquina não era boa, que o porcelanato não tinha esquadro, que ia ficar um pouco desnivelado, que a máquina não era qualidade boa. Aí eu falei, pronto. Resumindo tudo, o serviço não vai ficar bom. Eu desesperado com dinheiro de pagar um homem. E eu falei, Aí dá 4h30, o pedreiro querendo ir embora. Deu 5 horas, o pedreiro foi embora. Aí pedreiro, foi lá. Aí o dono do serviço, você é pedreiro? E dos bons ainda. Mentira, meu Deus. Vamos embora, vamos rompendo. Mas aí o serviço foi desenrolando, né? E ele foi gostando. E falou, nossa, aí o outro pedreiro chegava reclamando, ia embora às 5 horas, com horário de almoço. E falou, quem foi que fez o serviço? Só foi um outro pedreiro que eu arrumei aí. Não, mas era eu. Aí no final o pedreiro ficou desconfiado, pediu para sair. Eu falei, nossa. Mas graças a Deus, com essa novela toda, o cliente ficou satisfeito. Carro apertado que canta, só. Ainda me indicou para outra pessoa. Mas não ganhei nada. Não tem, como não? Dessa novela toda foi experiência, né? Isso tem um preço incomensurável. Você ganhou autonomia, você ganhou autoconfiança, você sabe que você vai achar uma solução. Você vai achar uma solução. Às vezes acontece, o cliente chega para mim e fala assim, e aí, como é que faz? Eu sei não. Mas tá tranquilo? Não. Eu não sei agora, mas eu vou achar a solução. Na hora que eu estiver tomando banho, eu acho a solução. Eu sempre acho a solução quando eu estou tomando banho. Minha mente está vazia, e é um perigo. Outro dia eu estava com um problema sério, tive uma ideia durante o banho, e aí eu não tinha onde anotar, agora eu tenho sempre um papelzinho, um bloquinho, uma caneta no banheiro. E não tinha onde anotar, já acordei de madrugada, sonhei com a solução, levanto correndo e tal. E eu sei que eu não tinha onde anotar, eu peguei e desenhei no espelho. Eu tenho um espelho no box, que eu gosto de fazer barba enquanto tomo banho. E estava todo embaçado, eu peguei e desenhei no espelho. Falei, não posso perder esse esquema. Para não esquecer, tirei uma fotografia. E tirei uma fotografia, depois, no dia seguinte, estava aqui, isso foi de noite, tal. No dia seguinte eu desci, peguei o celular, coloquei aqui do lado, todo desenhando, olhando para o celular, vendo o detalhe, aquele troço todo. Minha mulher passou e falou assim, por que você tirou um nude seu? Por que você fez uma foto você pelado? Aí que eu vi que eu estava pelado na fotografia. Porque eu tirei a fotografia do espelho, eu estava lá, entendeu? Bom, eu quebrei a tela do celular. Mas aí... Por que eu correr o risco desse troço cair em mãos erradas? Não. Se isso cair na mão do aluno meu, eu tô desgraçado para ser eu. Mas o fato é que
esse tipo de situação o tempo inteiro acontece. Você vai achando soluções, né? Você vai achando alternativas. O ato de engenhar é isso, é de criar, é de pensar uma situação. Sabe, os colegas aqui vão querer me matar agora o que eu vou falar, mas é o seguinte, sabe aquelas listas de exercício que a gente faz? Elas são importantes para ganhar traquejo, para ganhar habilidade, rapidez de raciocínio. Sabe quantas delas serão úteis na sua vida? Nenhuma. Nenhum daqueles exercícios vai ser útil. Nenhum. Mas você vai ter que juntar todos eles para achar uma solução nova. Então, é isso. Você tem que lembrar de todos eles, porque eles é que vão te servir para achar novas soluções. Tá bom? Wanderson? Tá bom. Ô, Miguel, Pois não, querido. você acabou de matar minhas 3 listas de exercícios que eu já terminei com os alunos aqui, mas você citou um erudito que você citou vários livros, citações de vários pensadores, mas eu vou lembrar de um filme que, inclusive, ele foi reeditado, chama Karate Kid, onde o senhor Miyagi, que era um mestre de karatê, mandava o discípulo Daniel San inserar à esquerda e inserar à direita. Ele não sabia o porquê. Ele não fazia ideia para que servia aquilo. Então, eu vou dizer aos meus alunos que estão presentes aqui que façam sim a lista e que ela vai fazer diferença para eles depois. Depois você vai saber juntar esses movimentos numa situação para você. Quer dizer, você depois não vai precisar de encerar e nem de lixar. Mas você vai ter que se defender. Então você vai ter que usar esse movimento para outra coisa. Isso é fundamental. Ô, Wanderson, eu vou te dar o contato do Miguel para você puxar a orelha dele depois. Não, mas essa sensibilidade, eles vão ter que aceitar que eu, como mestre deles, vou passar isso, vai fazer diferença para eles. Pois alguma pergunta a mais, pessoal? Ramon. Oi, boa noite, Miguel. Boa noite, todo mundo. Boa noite, meu caro. Boa noite. Tudo bem? Não, eu queria, na verdade, era reafirmar algo que você falou ao longo da palestra, que foi esse sentido de a gente não subestimar os serviços pequenos, principalmente no começo da carreira. Teve uma palestra, deve ter uns 2 semestres, não sei, algo assim, que o Vinícius veio, e aí ele falou exatamente isso. Ele falou assim, gente, a primeira obra que você vai fazer é a reforma de um lavabo. E não tem problema nenhum ser a reforma de um lavabo. Pega essa reforma desse lavabo, faça essa reforma desse lavabo. É ela que vai te dando confiança para você ir conseguindo pegar as obras maiores. E para quando você chegar nas obras maiores, você ter esse tato para já começar a dar com os clientes, porque algumas coisas realmente a gente só vai aprender, algumas habilidades assim, bem sutis, a gente só vai aprendendo realmente na prática. Então, eu queria só reafirmar isso que você falou. Gostei muito da palestra mesmo. E é o seguinte, mais ou menos o universo conspira a seu favor. Em 2011, um ano depois de formado, um colega me ligou e falou assim, Miguel, por um acaso você está disposto a pegar uma obra de um canil comigo? Ué, tô. Bacana, eu agradeço muito, entendeu? Cheguei em casa todo satisfeito. Me convidaram para fazer uma obra. Minha mulher, o que é? Um canil. É um canil? Eu falei, é obra bacana, vou fazer o melhor que puder. Era o canil da 4ª Companhia de Polícia do Exército, na rua Juiz de Fora 990. Esse canil custou R$920 mil. Foi uma obra excepcional. Entendeu? Fiz dinheiro nela. Eu não sabia que era. Eu não sabia. Eu achei que era um canil, era um cachorro. Era para a companhia inteira de uma casa. Era para a companhia inteira dos cães de guerra. Então, foi um grande negócio. Para quem não conhece, é um quarteirão, o batalhão lá no bairro Preto, que ele está falando aí, exatamente, na Juiz de Fora. É enorme. Fica atrás do 12º Batalhão de Infantaria. Enorme. Ivonei, nosso diretor, está aqui presente, Miguel. Você quer falar alguma coisa para nós?
Ei, Patrícia, boa noite para vocês. Boa noite, Ronei. Tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo em paz, meu caro. Eu entrei um pouquinho mais cedo, o senhor já estava batendo um papo com os nossos alunos, eu entrei e tive que acabar saindo um pouco rápido, estava na faculdade, eu sei como é que é. Ficar sem atender o professor e um aluno, então eu perdi uma boa parte aí do bate-papo, mas eu tenho certeza, até mesmo porque agora no finalzinho eu ouvi aí algumas abordagens dos nossos colegas, eu tenho certeza que um dos principais motivos, né, desse encontro, que a gente sempre faz, a gente faz questão de convidar pessoas que são referências, né, para estar com os nossos alunos e principalmente estimulá-los, né, a pensar de uma forma diferente, a entender que a vida é cheia de desafios e que cabe a cada um de nós buscar suas alternativas, né, e sempre pensando que quanto maior o desafio, melhor ele é. Né? Eu tenho certeza que algumas reflexões eu só pude trazer nesse bate-papo e dessa conversa aqui, eu tenho certeza, né, Patrícia, que os nossos alunos da Faculdade FUNAM, da Faculdade do Norte, vão passar a pensar um pouquinho mais diferente a partir de então. A engenharia civil, ela tem características bem peculiares, bem diferentes dos outros cursos que a gente tem aqui na nossa instituição. Eu falo que, para ser um bom engenheiro, ele precisa pensar de uma forma que traga uma percepção de uma visão muito sistêmica. O engenheiro não pode pensar apenas no cálculo. Ele tem que pensar de uma forma que tudo que for posto é um grande desafio. O engenheiro ele tem que ter habilidade suficiente para pensar como administrador. O engenheiro tem que pensar que tudo que for construído, tudo que for projetado, ele tem que entender que vai envolver a vida de muitas pessoas. Então, é uma profissão que exige muito estudo, muito conhecimento, muita pesquisa, tem que buscar referências, né, principalmente na literatura, mas também na prática do dia a dia, né, de profissionais que estão atuando, que estão fazendo diferença no mundo. E pensar principalmente, né, professor, na sustentabilidade, nas questões que envolvem o meio ambiente. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da engenharia, né? Desenvolver obras, independente se é uma obra pequena, se é um canil, ou se é um arranha-céu, mas tem que pensar numa obra sustentável, né? De maneira que consiga atender a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade financeira, pensar nas questões que envolvem a sociedade como um todo, né? E tanto no público quanto no privado, o engenheiro tem que ser, assim, nota 10, tem que ser muito bom. E, principalmente, fechando aqui, indo com as outras áreas, né? Pensar aí na multidisciplinaridade. Não dá para ser um engenheiro apenas da engenharia, tem que pensar em todas as áreas para que consiga atender bem e ser, de fato, um profissional de destaque aí no mercado. Sem dúvida alguma. A sua fala é irretocável, ela coroa o que eu vim dizendo, e, de fato, resume a situação toda. Quer dizer, engenheiro é uma empresa de um homem ou de uma mulher só. Você é comprador, empreendedor, projetista, construtor, contratador, demitidor, você é construtor, já falei, que é mais? Empreiteiro, tem que cuidar de departamento pessoal, departamento de compras, de pesquisa, cotação, né? Nós somos mais... Se você pegar e passar pela cidade e ver um prédio com uma luz acesa, pode saber, um engenheiro está ali fazendo planilha de madrugada. Né? Então, é o horário que a gente mais... Tem um colega meu que fala que engenheiro é que nem queira. A gente sai de casa limpa, volta um lixo, volta esculhambado, que a gente tem que fazer o serviço e o cliente acha que é por amor que a gente faz, né? A gente é mais produtivo de madrugada, então a gente vive trabalhando de madrugada desse jeito. Então, é uma situação muito complicada essa nossa, mas é uma profissão apaixonante. Né? Ainda que a gente faça não tem jeito. A engenharia é um grande ecossistema, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse período que o acadêmico tem, essa jornada que ele tem dentro da academia, é claro que, assim, principalmente na engenharia civil, que os alunos são muito exigentes, né? Esse bem, Patrícia, a aluno da engenharia ele cobra mesmo, mas é muito importante que o nosso aluno perceba
né, que além dessa discussão técnica que existe em sala de aula, né, da formação, que é a parte principal, mas ele tem que entender que existem outras formações que hoje, nesse bate-papo para a gente, as reflexões, que o aluno precisa compreender que é importante. O aluno, quando ele vai para campo, ele já está habilitado, ele vai assumir alguma obra, ele vai pensar no cálculo que vai ter que fazer, ele vai ter que pensar na gestão de pessoas, ele vai trabalhar com pedreiro, ele vai trabalhar com pintor. Tem momento que ele vai ser psicólogo, que ele vai ter que ouvir, para poder compreender. Então, essa formação útil, né, que a instituição ela traz para os nossos alunos é muito importante. O aluno precisa perceber isso. Na hora que ele estiver atuando, muito mais do que ser um engenheiro, muito mais do que ser um calculista, um projetista. Ele vai ser um grande gestor de obras. Ser gestor, tem que ter uma relação muito boa com as outras áreas, né? Então, a academia ela traz essas reflexões para que o aluno perceba. A engenharia vai muito além de um cálculo. Sem dúvida alguma, mestre. Sem dúvida alguma. Excelente. Então, alguém mais tem alguma pergunta? Porque o professor tem que dar aula também. Daqui... E vocês terão aula agora também? Exato, daqui 10 minutos. Não, foi bacana, nós planejamos 45 minutos, eu achei que eram uns 15 de perguntas. Já tem... Deu quase 2 horas. Exatamente. Quase 2 horas. Que isso, ficávamos a noite toda, não é? Ô, José, o José, eu até mandei uma mensagem para o José agora. O José é professor de alvenaria estrutural. Nós vamos te convidar, Miguel, para você dar uma palestra para a turma dele, né, José? Sim, a gente pode falar sobre isso. Sim. Nós ficávamos a noite toda a ouvir o Miguel, não é? Eu agradeço as palavras que ele teve connosco. Eu hoje até estava na turma de arquitetura e acho que se enquadra tanto a engenharia como a arquitetura ou todos os cursos, as palavras de incentivo e o desafio que é o enfrentar a profissão, não é? Depois de formar, acho que é um desafio para todos, não é? Nós todos já passamos por isso, agora os nossos alunos passam por isso e é uma busca de conhecimento contínua, nós não paramos de estudar mesmo, é mesmo assim, não é? E foram ótimas as palavras, eu acho que falou muito bem. Serviu para inspirar. De novo, acho que foi muito bom, os nossos alunos acho que gostaram bastante mesmo. Vou colocar vocês dois em contato. O José está lá de Portugal, Miguel. Eu estou lá em Portugal. Está dando aula de lá. Mas eu tenho um grande amigo aí em Portugal, o professor Miguel Chichou, né, da Universidade de Coimbra, e troco mensagem com ele exatamente na parte de engenharia de incêndio. Então, meu sonho, meu desejo é conhecê-lo pessoalmente. A gente conversa, quer dizer, nós temos esse trato, mas é só remotamente. Pessoalmente ainda não tive oportunidade, não. Vai surgir a oportunidade, com certeza. Grande profissional, entendeu? Mas eu ainda não tive a oportunidade de contar minhas famosas piadas que só engenheiros entendem, então... piadas sensacionais. Eu já ouvi um bocado. O pessoal se rasga de rir, entendeu? Eu fui colega do Miguel, gente, em 2 matérias isoladas. Você já ouviu falar no Miguel Chichorro, o Paulo comentou sobre ele, exatamente, né? Lá no mestrado. Então tá bom. Pois é, você quer se despedir de nós? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, eu agradeço muitíssimo a boa vontade e a generosidade com que vocês me ouviram. Tomara que tenha servido pelo menos para despertar alguma coisa e que vocês façam as suas próprias conclusões, suas próprias perguntas e procurem as suas próprias respostas, né? E que eu tenha servido pelo menos de mau exemplo, né? No mínimo, pelo menos para falar, não, é só não fazer nada do que ele falou que eu não vou no caminho certo. Então, joia, bacana, valeu também, não tem problema nenhum não, né? Mas é isso, olha, basicamente só precisa de confiar em vocês mesmos. Muito obrigado, Marconi, gentil de sua parte. Só precisam confiar em vocês mesmos, vocês vão conseguir. Toda essa dificuldade que a gente está passando vai passar, e vocês vão olhar aí com carinho e com saudosismo depois, né? E a parte de graduação não é tão ruim quanto parece, não. Depois vocês vão ver que ela
É a parte mais simples. Né? Pau quebra depois. Aí depois pau quebra, aí vai ver. Né? Ô, Miguel, ó, muito obrigada. Assim, nós agradecemos demais a sua disponibilidade. Eu espero que você esteja conosco mais vezes. Com certeza nós iremos fazer outros convites, principalmente na matéria de alvenaria estrutural, que é a sua também, né? Aí eu vou te colocar em contato com o José para vocês trocarem, agendarem um dia, né? Beleza, a gente fala isso. Que vai ser de grande valia aos alunos. Terças e quartas-feiras nesse primeiro horário, para mim é mais tranquilo. Eu não tenho aula nesses 2 horários, daí fica mais tranquilo. Não, então vai lá da sua aula, que já está em cima da hora já. Falta 5 minutinhos. Viu, gente? Obrigada a todos pela presença. Eu gravei, aí depois eu vou disponibilizar para vocês, ok? Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Um abraço para vocês. Agora tem aula. Boa noite. Tchau, até mais. Tchau. Os elogios aqui são muitos, viu, Miguel? Depois você dá uma olhada aqui, aí, tá vendo? Mas é gentileza deles e generosidade, porque eu não acho que foi tanto assim, não. Não, mas é bom essa troca de conhecimento, né, de informações. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, Vanson. Boa noite. Boa noite. Então tá bom. Boa noite a todos. Escreveu só lembrando, pessoal, para Marconi. voltar para as salas. Isso, gente, voltem para as salas de aula. Isso, exatamente. Então tá bom, até mais. Tchau, até mais.